forma, esse texto é considerado panfletário, os textos de teatro do Oswald de Andrade são considerados panfletários, né? Portanto, menos importantes, menores, inferiores, supostamente, mas o que entendo que o Oswald de Andrade realizou aqui, justamente fazer um teatro com dicção satírica, inclusive, né, do semblante do capital. A usura é o próprio capital. Né? E esse jogo interpelado não é uma saída desse jogo, assim como uma saída do trabalho do capital. Né? Então, eu acho que nesse caso é um texto singular. Né? Parece panfletário, né? O seu nome foi acusatório, talvez se for não tem importância, mas é colocar em cena como uma histérica, né? Digamos que é um romance histérico, uma peça de teatro histérica, um teatro histérico, né? Que chuta o balde e coloca a cena, como o Bernardo faz no final, né? O próprio semblante do capital. Então, esse é um argumento que eu gostaria de apresentar. Mas, voltando aqui ao segundo imperialismo, o segundo imperialismo é pós-significante. O que significa isso? O pós-significante, na verdade, surge o pós-significante por razões diversas, né? Mas uma das razões eu entendo que é a seguinte: paradigma científico, né? Modelo de produção, etc. O fato é que o sistema de rosto significante do imperialismo europeu estava sendo cada vez mais identificado, né? Por perspectiva teórica diversa, pelas autoridades do mundo, foi sendo identificado no seu período histórico mesmo. Eu diria que o melhor da literatura, o melhor da arte, né? Tem em relação com essa identificação desse rosto europeu. O melhor da perspectiva marxista daquele período, né? Se pega no século XIX, por exemplo, Marx e Proudhon, né? Aquelas discussões, não obstante as suas contradições, as suas diferenças, né? Está relacionado em problema esse semblante de alguma forma do imperialismo europeu na figura da própria sustentação burguesa. O que faz o imperialismo americano, né, de uma forma, de certa forma, brilhante em face dessa situação em que está no Marx vai dizer, né, que o capital, diante de limites, ele se reinventa. Então não subestimemos nunca o capital, ele se reinventa diante de limites. Ele se reinventa numa perspectiva que é sempre transhistórica, porque todo o passado, né, é a tecnologia de dominação do capital. Não, o capital não se escreve, obviamente, dentro da própria situação burguesa. Ele herda toda a tecnologia de poder que é milenar. Mas, enfim, os Estados Unidos fizeram exatamente isso. Reinventaram, não, se reinventaram na cena da situação burguesa a partir do regime pós-significante. O que é o regime pós-significante? É um regime de multiplicidade de rostos. Não? Você multiplica os rostos. Você produz um teatro no mundo fundado em N rostos. Não? Se a casa da situação burguesa era o rosto branco, no imperialismo americano, né, ela pode ser ou se configurar como qualquer rosto. Não é circunstancial, portanto, que tenhamos um Obama no poder. Né? Bom, a questão que gostaria de destacar é exatamente essa. Essa mutação do imperialismo europeu para o americano realizou uma série de problemas do ponto de vista teórico, do ponto de vista da criação, né? O problema é porque, por exemplo, do ponto de vista teórico, nós gastamos todas as energias praticamente desconstruindo o imperialismo europeu. Se a gente pega correntes como estudos culturais, né? Sobretudo na subversão americana, pós-colonialismo, multiculturalismo, eu percebo que nessas correntes há muito, né, desejo de desconstruir o imperialismo europeu, e esse desejo, de alguma forma, né, já seria uma espécie de gozo, né, para o mestre de plantão, que é o imperialismo americano. Queremos, portanto, que concentremos nossa energia e trabalhemos desconstruindo os rostos, sobretudo os rostos dissidentes do imperialismo europeu, desconstruí-los, né, inclusive o marxismo, botando inclusive Marx, desconstruir esses rostos, acusando de autoritários, de terem produzido metanarrativas, de terem sido simplistas, né, de anacrônicos, né, de maniqueístas, etc., acusando esse rosto de todo tipo de situação, ao mesmo tempo gozando esse novo mestre e senhor de plantão, que seria o imperialismo americano, que ficou largo, né? E continuou largo, né? Bom, então fechando exatamente isso, né? Diante dessa função a bem largo aí, né? Não há saída, né? Ou é o semblante, o mais de gozar, ou é o gozo, né? Então, a questão é como produzir um discurso que não fosse semblante, né? Portanto, como produzir um mundo que não fosse semblante dessa estrutura. Então é isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Luiz.
Temos microfone para passar? Não. Bom, agora a gente já abre então para o debate. E enquanto vocês se organizam com seus comentários e perguntas, eu só lembro que temos a programação cultural acontecendo no CCHN, no IC3 e na ABUFES. Luiz Alberto, Munhoz. Ricardo Munhoz. A Mônica. Peraí, quem? Para acertar aqui. Es una pequeña... Mira, a la rica conferencia de Ana, yo quisiera hacer una contribución pequeñita, y es el término de noche y niebla, que viene del proyecto Nacht und Nebel de los nazis, que dio origen, ese decreto, con el tiempo, a la figura del desaparecido forzado en América Latina en los años 70. Entonces, es una contribución de un título de una película que es muy importante dentro de eso que citaste, que es Nuit de Brûlard de Alain Resnais. Lanzmann no agradece lo suficiente ni reconoce, porque es muy egocéntrico, pobre. Sí, claro. Cada cosa que alguien le cuestiona dice: vean mi película, no pueden aceptar nada, pero Noche y Niebla no la reconoce, así que no, de todos modos, muchas gracias. No, bueno, tengo dos pequeños comentarios o preguntas. En el caso tuyo, ahora quería saber cómo podés relacionar el concepto de cultura popular que vos trabajaste y apropiación, para pensarlo, ¿no? Porque a mí me surgió, y el concepto de populismo, por un lado, de la Clau, cómo funciona ese concepto tan problemático que para el pensamiento en general del populismo en América Latina. Y después otro concepto, el de Desertó, sobre cultura común, donde él descarta completamente el de cultura popular. Dice, bueno, ya en esta época no se puede hablar de cultura popular, se puede hablar de cultura común. No habría apropiación en ese sentido. En realidad, lo del populismo creo que es una apropiación de lo popular. Me parece que la Clau también trabaja un poquito en esa dirección, ¿no? Pero por supuesto con un matiz mucho más político, que claramente político. En relación con lo de apropiación, también allí, bueno, no pude referirme a tanto, que eran los aportes que hizo Chartier en relación a las lecturas y a la apropiación de las lecturas. Y en el caso de Michel Desertó, es interesante. Lo que sucede con Michel Desertó es que en algún punto es un poco inasible, ¿no? Es decir, por lo menos para mí, se me escabulle. Y en relación a lo que yo quería trabajar, que era la alta literatura apropiándose, ¿no es cierto?, y reciclando y haciendo este juego con la cultura popular, Michel Desertó, con costumbres en común o con la invención de lo cotidiano, me parece muy interesante, pero como que me lleva hacia otros lugares, ¿no? Me parece que lo que me sirvió mucho de Michel Desertó fue la cuestión de las tretas, ¿no? Porque las tretas del débil, el concepto de tretas del débil procede de allí, procede de Desertó, y esas pequeñas luchas, las resistencias a las que me refería con E.P. Thompson, tienen algo en común. No sé si esto responde a algo de lo que me decías. Es para pedirlo un poquito más, pero tengo una pregunta para un pequeño comentario. Que yo cuando vos planteas los tres imperialismos, que todavía me cuesta pensarlo, pero me acordé de un texto de un escritor argentino, un texto teórico, de César Aira, que se llama Exotismo. Y él habla de tres exotismos. Y hace un recorrido histórico sobre el exotismo imperialista, el exotismo del descubridor, el exotismo del viajero y o el extranjero, dice él, que construye desde Europa la mirada sobre América,
Y después, el tercer exotismo, que me parece que tiene que ver con tu tercer imperialismo, que es el exotismo de adentro. Y pone como ejemplo Macunaíma. O sea, el héroe sin ningún carácter, que se ríe de todo y que contraideológicamente se posiciona como exótico para poder reírse de otro. Y que no tiene, por eso pensé en lo del semblante, que no tiene cara además, ¿no? Pues un héroe anónimo, que además juega y ríe todo el tiempo, eso que Mario hace también, ¿no? Y me acordé de otro texto de Mario, Un Café, o sea, la ópera, donde justamente los trabajadores cantan y reclaman, gozan reclamando, con el canto, reclamando al patrón el derecho al trabajo, ¿no? Entonces me pareció que ahí había como puntos de coincidencia. Bom, pensar o caso Macunaíma diante dessas questões. Bom, o que seria o terceiro imperialismo? Né? O terceiro imperialismo, se a gente pega a questão dos BRICS, sobretudo tendo em vista a Rússia e China, né? Que são os dois inimigos, né, do segundo, né? E portanto do primeiro também, tudo que os Estados Unidos fazem hoje é para cercar, né, e vencer a Rússia e China, né, domesticados, capturados, divididos, né, enfim. O terceiro imperialismo é esse, exatamente, é muito simples, né? Ele começa a identificar o jogo de rosto do imperialismo americano e lida com esse rosto. Eu usaria, não é questão de ousadia, um risco, né? Arriscaria um exemplo nosso atual no Brasil da emergência dessa tática do imperialismo americano. Já, Dilma ganhou, né? Ao que parece não levou, né? Mas enfim, ganhou. E o que faz? Apresenta, não sei se é um projeto de lei, né? Apresentou no Congresso, no Senado, vou chamar de projeto de lei, não sei o nome dessa coisa, apresentou lá um projeto de lei para flexibilizar o uso do superávit primário. No contexto liberal, o tripé econômico liberal, o superávit primário, que é a base do tripé, não se pode mexer no superávit primário, né? A economia que se faz para dar dinheiro para o banqueiro, você corta um pedaço da economia e diz, isso aqui é para o banqueiro, pode ser de 5, 6, 7, 8, 3, 2, enfim, o banqueiro tem sempre mais, né? Não pode mexer esse dinheiro para nada, todo mundo cobra que se respeite isso. Provavelmente o PT nunca respeitou esse direito, né? Jogou com isso, e se ele jogar com isso, eu já diria que é uma cena que teria relação com esse terceiro imperialismo, já começa a manipular rostos, dessa estrutura de rosto, né? E aí faz isso também. Agora, quando a Dilma ganha, o que ela faz? Ela apresenta no Senado um projeto para flexibilizar o uso do superávit primário com construções de infraestrutura, etc. Ao mesmo tempo, coloca uma equipe econômica extremamente reacionária. Alguma coisa estranha aí, né? Uma coisa não encaixou com outra. Como é que uma equipe extremamente reacionária, né, com uma equipe econômica que está aí, aceitou essa situação? Aceitou ocupar o poder no momento que o governo está empenhando em aprovar a flexibilização do superávit primário. E eu arriscaria que tem qualquer coisa aí de jogo de rosto. Nesse momento, esse imperialismo periférico está entendendo, né, esse rostidade, de multiplicidade de rosto do imperialismo americano e joga com ele também, né, para tentar driblar situações difíceis porque passa nessas intervenções, ocupações, né, e agressões do imperialismo americano, que está para todo lado. Bom, isso voltando ao Macunaíma, né, eu preferiria pensar o Macunaíma, né, tudo bem, acho que o argumento do exótico me parece importante, um argumento que deveria de alguma forma concordar com ele, mas também eu prefiro inscrever isso num certo dinâmico do modernismo, né? Bom, o que falta no mundo contemporâneo? Né? Falta, para mim, né, antes de tudo, referenciais comuns. A gente não tem mais referenciais comuns. Isso o imperialismo americano conseguiu produzir um semblante para o mundo e destituir os referenciais comuns. Né? Mas o elemento paródico de Macunaíma, né, eu acho que o salvaria dessa dimensão exótica. Né?
Porque a paródia também é uma paródia de rostos. A paródia, ele não fecha com o rosto. Então eu acho que poderia haver que é uma paródia. Então, eu acho que esse elemento paródico seria de alguma forma eu poderia ser analisado como uma espécie de um discurso que não fosse semblante nessa cena de rostos. Porque nada é sério ali. Não é? Nesse sentido, não veria propriamente como esotérico. O romance é tão paródico que ele não assume ficção nenhuma. É rapsódia. É uma rapsódia. Ele não assume ficção nenhuma. Se está sério, daqui a pouco ele está rindo, daqui a pouco ele está chorando. Isso em contextos em que exigiria seriedade, ele chora ou ri. Num contexto que exige humor, ele está chorando, está rindo. É um personagem o personagem Kitsch, ele não se inscreve nos contextos específicos, ele sempre produz outra coisa que aquele lugar de enunciação exigiria dele. Bom, mas de qualquer forma tem a ver com a produção da loteria. O que o segundo imperialismo faz, esse sistema de rosto, a multiplicidade de rosto, foi o que se deu no campo da luta no primeiro imperialismo. O segundo imperialismo captura essas forças de emancipação e as agencia. Mas não vai. Luiz, Alberto, não vai, mas... Oi? O senhor quando não vai sair, fazer uma pergunta para o Luiz. Quer pegar a coisa? Não, mas eu entendo assim o teu esforço em fazer esse trânsito assim, que é uma coisa difícil de fazer, né? Somente eu não sei, eu estava conversando com o Lino agora, e assim, eu fico na dúvida dessas tentativas. Eu vou centrar no Marx, que é o meu grande interlocutor, de fazer essa combinação do Marx e do Lacan. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. É claro que há uma certa esquerda acadêmica hoje que tem se empenhado em fazer muito isso. O Zizek é um deles, assim, da esquerda, tal, faz. Às vezes ele propõe coisas interessantes, outras coisas que não me convencem. Tá? Não me convence de jeito nenhum. Tá? Sobretudo porque, ao invés de esclarecer e potencializar a forma como Marx entende os conceitos e emprega os conceitos para analisar o capitalismo, ele acaba lançando nuvens e cria, às vezes, até uma falsa complexidade em relação às categorias do Marx. Tá? Essas fórmulas que o Marx utiliza no primeiro capítulo do Capital, fórmula às quais você se referiu, né? Mercadoria, dinheiro, mercadoria, tá? Que são fórmulas básicas que o Marx, no Capital, ele até pede desculpas aos leitores, porque o primeiro capítulo ele diz é o mais difícil de todos. Por quê? Porque na mercadoria está o segredo do capitalismo. Então ele vai ser obrigado e pedindo licença, a explicar a mercadoria, que ali que está o segredo, até chegar à lógica do capitalismo como uma lógica de produção de valor, ou valorização de valor. Tá? Então, todos nós sabemos que aquilo é uma formulação de um arco de complexidade considerável, né? E a minha dúvida, eu não vou me estender mais do que isso, né? É que uma
juntar, eu sinceramente, não me convence dessa combinação de Lacan com Marx. Não dá. Eu acho que tem um curto-circuito ali. Tá? Eu me lembrei, estava conversando com o Lino também, um livro que fez um impacto tremendo na década de 90, que é o do Alan Sokal e do Bricon, em posturas do pós-moderno. E eles são físicos e começam a analisar a forma como os pós-modernos, pós-estruturalistas, o termo aqui pouco importa, como eles se apropriaram do conhecimento da física e da matemática. O livro é muito interessante porque eles vão, menos, eu não sei se vocês entendem a expressão, menos. Quer dizer, tem um uso desmesurado, uma apropriação indébita, uma apropriação que carece de maior fundamentação teórica dos conceitos da física, da matemática e tal. Para los científicos siempre las cosas intelectuales son imposturas. Ahí nosotros tenemos no era una pregunta para mí. Perdón, Não fica à vontade para responder, é bom para a gente debater isso. perdón, porque eu noto que esses temas são complexos, mas eu noto nisso também um cacoete da academia, que é utilizar às vezes até de uma forma que careceria de uma maior fundamentação e conexão, você explicar, deixar mais claro como você faz as articulações entre autores e conceitos. Porque o marxismo, fundamentalmente, os conceitos, eles não são fechados. Quer dizer, o conceito de produção, ele requer o de reprodução, de circulação, de distribuição. O conceito de distribuição só se esclarece através do conceito de produção, de consumo e por aí vai. Os conceitos se subordinam. Então tem uma rede. Não, você vai entender. Os conceitos, eles se subordinam mutuamente. O entendimento se dá através dessas conexões. Por isso que o marxismo busca as conexões, que elas não são visíveis. Por isso que o Marx dizia, as pessoas não sabem nada disso, mas elas fazem. Elas não sabem, mas fazem. Entende? Por quê? Porque tem uma lógica que corre nas costas dos sujeitos. Então, quer dizer, o marxismo ele tenta explicar essa lógica que não é percebida, ninguém. Você começou bem, gostei da água. Como é que chegou essa água aqui? Ninguém